Olá, telespectador. Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias na manhã desta terça-feira, dia 12 de novembro. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo, cuja manchete é: estatais acumulam déficit recorde de 7,4 bilhões de reais até o mês de dezembro passado, diz o Banco Central. Resultado é o pior da série histórica iniciada em 2002. Dívida bruta recua para 78,3% do PIB, do Produto Interno Bruto. Diz o texto da manchete: as empresas estatais do país registram o déficit primário recorde de 7,4 bilhões de reais no acumulado do ano até o mês de setembro, segundo dados do Banco Central. Este é o pior resultado para o período desde o início da série, em 2002. O cálculo considera empresas federais, estaduais e municipais. As companhias controladas pela União Federal tiveram resultado deficitário de 4,18 bilhões de reais nos 9 primeiros meses deste ano, e as companhias controladas pelos estados teve um resultado deficitário de 3,26 bilhões de reais. Não entram na estimativa os grupos Petrobras e Eletrobras e bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviço Público da gestão Lula disse em nota que parte do déficit corresponde a investimentos e que o resultado primário, abre aspas, não é uma medida adequada de saúde financeira, fecha aspas, das companhias, pois não contabiliza recursos em caixa. O Banco Central apontou ainda que a dívida bruta do Brasil, que soma INSS e governo federal, estaduais e municipais, correspondia a 78,3% do PIB no mês de setembro, redução de 0,2 ponto em relação a agosto. O resultado interrompeu trajetória de alta iniciada em junho de 2023. É chamada de capa para o caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura da Folha de São Paulo, uma mostra que está acontecendo em Paris, na França, que celebra a obra da brasileira Tarsila do Amaral. E a tela em destaque é chamada Autorretrato, que está na exposição. Autorretrato pintado por Tarsila do Amaral está em exposição nessa mostra em Paris. A foto de destaque na capa da Folha de São Paulo é sobre a cidade de São Paulo. E para ilustrar uma matéria que foi uma cratera interdita avenida na Vila Leopoldina, em São Paulo. A cratera já foi fechada, o buraco aberto por solepamento ocorrido na noite de sábado na Avenida Doutor Gastão Vidigal,
no acesso ao viaduto Mofarrete, na zona oeste paulistana. O trânsito foi desviado e, como causa não tinha sido identificada, não havia previsão de liberação das pistas de rolamento. É ainda chamada de capa da Folha de São Paulo para a área de violência, para a área de insegurança, é que o empresário morto lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, prometeu delatar policiais num acordo de delação premiada. O empresário Antônio Vinícius, assassinado a tiros de fuzil no aeroporto de Guarulhos, citou um delegado e 2 investigadores da Polícia Civil de São Paulo ao negociar a delação com o Ministério Público. O acordo foi firmado neste ano entre os suspeitos do crime de morte do empresário. Estão o PCC, que é o primeiro comando da capital, que o havia ameaçado, e os agentes policiais delatados. Até mesmo a escolta dele, que era formada por 3 policiais, está sendo investigada. E os 3 policiais estão ameaçados de serem expulsos da PM de São Paulo por fazer um serviço que é contra a lei, um serviço particular de escolta. Outra manchete, outra chamada de capa da Folha, é um assunto que surgiu nas redes sociais no fim de semana. Quem primeiro tocou nesse assunto na manchete, na capa do jornal, foi ontem, como nós lemos aqui, foi o Correio Brasiliense, que levantou esta bola sobre esse assunto. E hoje é chamada de capa de todos os jornais, como vocês poderão ver adiante. Diz o seguinte: proposta prevê jornada de trabalho de 4 dias e o fim da escala 6x1, 6 dias trabalhados e 1 de folga. A PEC, a proposta de emenda à Constituição, apresentada pela deputada Érica Wilton, ela é do PSOL de São Paulo, muda a jornada de trabalho para 4 dias semanais e acaba com a atual escala de 6x1, com descanso remunerado só aos domingos. Para a tramitação seguir na Câmara, a parlamentar precisa de 171 assinaturas de apoio dos deputados. Ela diz já ter ultrapassado 100 assinaturas de apoio. Vocês mais adiante vão ver que já tem, Correio Brasiliense dá esse número, já são 134 assinaturas de apoio para que essa PEC comece a tramitar na Câmara Federal. Como diz aqui a chamada, para dar entrada e começar a tramitar, serão precisas 171 assinaturas. Sobre questão climática, a Folha de São Paulo destaca na sua capa, dizendo que as metas do Acordo de Paris correm risco, diz ONU na COP29. Os objetivos do Acordo de Paris estão em grave perigo, afirmou a ONU na abertura da COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que foi aberta ontem no Azerbaijão. O relatório aponta que neste ano de 2024 deve bater 2023 e se tornar o ano mais quente já registrado. De 2015, o Acordo de Paris
busca limitar o aquecimento global em 2 graus Celsius até o fim do século. Ainda é chamada de capa na Folha, uma matéria no caderno de veículos, dizendo que o óleo errado danifica o motor do carro. Etanol e modelos elétricos exigem maior complexidade dos lubrificantes. Na área de esportes, o time do Santos garante retorno à elite do futebol nacional para 2025. Trans e suplente de vereadora é morta em Mato Grosso. G20 começa no Rio de Janeiro com semana de negociações até a cúpula dos líderes, até a reunião da cúpula dos líderes. Diplomatas dos países membros do G20 iniciam hoje no Rio de Janeiro uma série de reuniões para concluir a declaração final do grupo. Os principais entraves para um consenso são as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. Em 2022 e 2023, impasse sobre conflito ucraniano impediu publicação de documento. O Brasil, que preside o grupo, teme que outros assuntos sejam ofuscados. A cúpula dos líderes, a reunião da cúpula dos líderes ocorre dias 18 e 19 próximos. Na área de mundo, a chamada é para o conflito a guerra entre Ucrânia e Rússia. Minas e drones são pesadelo diário em território da Ucrânia anexado pelos russos. Ainda na área internacional, defensor de separação de famílias será o czar da fronteira de Trump. Ele já foi anunciado como o ministro do próximo governo Trump, que vai cuidar dessa questão da imigração lá nos Estados Unidos e que, como promessa de campanha, Donald Trump prometeu devolver, expulsar todos os imigrantes ilegais que estão nos Estados Unidos. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E a manchete escolhida pelos editores do Estadão desta terça-feira é sobre a morte desse empresário fuzilado dentro do aeroporto de Guarulhos, São Paulo. E diz o seguinte: o delator denunciou policiais de 2 departamentos e de 2 delegacias. Morto no aeroporto, citou manipulação de inquéritos para beneficiar o PCC, o primeiro comando da capital. E o Estadão dedica boa parte de sua capa a esta foto, que foi do enterro de Celso Araújo Sampaio de Novaes. Ele não é o empresário que foi morto. Ele estava perto da cena do crime, ele era motorista de aplicativo e foi atingido pelos disparos feitos para matar o empresário. Ele foi ferido, foi socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Diz a legenda da foto: revolta marcou o sepultamento do motorista Celso Araújo Sampaio de Novaes, morto no aeroporto de Guarulhos. Ninguém me ligou, disse a viúva do Celso Araújo, para avisar, que ele tinha sido baleado e tinha sido socorrido ao hospital. Na área de saneamento, no caderno de Economia e Negócios,
tem uma matéria que é destaque da capa do Estadão, dizendo que quase 30% das cidades do Brasil já privatizaram os serviços de água e esgoto. Desde julho de 2020, quando entrou em vigor o marco do saneamento básico, 1.648 municípios já repassaram os serviços de água e esgoto para companhias privadas. 160,6 bilhões de reais é a soma de investimentos após a realização de 54 leilões em 20 estados. Essa é a meta prometida pelas empresas que ganharam as licitações, os leilões, de fazer esse investimento de 160,6 bilhões de reais nesse serviço de água e esgoto. Ainda no caderno de Economia e Negócios, o Estadão destaca na sua capa: contas públicas. Dívida pública tem alta de 4 pontos no ano, mesmo com queda no mês de setembro. A dívida pública brasileira caiu de 78,5% do PIB em agosto para 78,3% em setembro. 78,5% era em agosto e 78,3% em setembro. Em dezembro de 2023, estava em 74,42%. Portanto, um aumento no ano de 4 pontos. Governo Lula. Presidente cobra de outros poderes cumplicidade para cortar gastos. Abre aspas, disse o presidente Lula. Quero saber se estão dispostos a fazer corte naquilo que é excessivo, disse Lula ao referir-se aos poderes judiciário e legislativo. Na área de mundo, a chamada de capa é sobre os Estados Unidos. O presidente eleito Donald Trump pressiona para que indicados por ele para o gabinete de governo não passem por sabatina, por entrevista no parlamento norte-americano. O presidente eleito manifestou essa pretensão na rede social Twitter, que hoje se chama X. Ele vai contar com maioria republicana no Senado e espera que os senadores abram mão de sabatinar os escolhidos por ele para formar o gabinete de governo. Ainda destaque na capa do Estadão, na área de esportes. Na elite em 2025, o time do Santos vence o Coritiba e volta à Série A. Otero, jogador Otero, esse que está na foto, marcou um dos gols na vitória por 2-0. Domingo, o time recebe o CRB e pode garantir o título da Série B. Já está contando, o Estadão já está contando que o Santos vai ganhar do CRB. Imigração, área internacional. Holanda restabelecerá por 6 meses o controle de fronteiras para controlar a entrada dos imigrantes. Na área de esportes, porque o Adriano é jogador,
mas o Adriano está lançando um livro, e nesse livro Confissões do Imperador. O Adriano abre o jogo sobre o alcoolismo e depressão. No cinema, o caderno C2, que é o caderno de cultura, traz uma entrevista com o diretor de cinema Ridley Scott, e nesta entrevista ele fala sobre a volta do filme Gladiador 2, 20 anos depois do primeiro filme, O Gladiador. Por último, chamada de capa, o Procurador-Geral da República, Gonê, vai ao Supremo Tribunal Federal contra a lei que regulamentou as bets, que essas empresas que ganham dinheiro com apostas online. Paulo Gonê, que é o procurador, pede ao Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional legislação aprovada no Congresso sobre apostas online. Agora vamos para a capa do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. E a chamada no alto da capa é uma entrevista no segundo caderno, caderno de cultura, com o ator, o escritor Cleiton Nascimento. O criador da peça de teatro Macacos apresenta especial na Globo, filma comédia e prepara novo espetáculo. Esse rapaz acaba de chegar de uma turnê na Europa, apresentando esta peça chamada de Macacos. A manchete da edição de hoje, terça-feira, dia 12 de novembro, desta edição, da capa, é sobre Conferência do Clima. COP29 chega a acordo para criar mercado de carbono global. Um colegiado da ONU vai elaborar regras que permitirão compensações entre países para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Isso para atender ao Acordo de Paris, que assumiu a tarefa de elevar no máximo 2 graus Celsius a temperatura da Terra. Esta foto ao lado da manchete é para dizer os preparativos da cúpula do G20 no Brasil. Museu do Amanhã recebe retoques para o G20 social a partir de quinta-feira na zona portuária, com debates abertos ao público mediante inscrição. Para a diplomacia do país, vitória de Trump não afetará alianças contra a fome. Outra chamada de capa do jornal o Globo. Inflação natalina. O varejo antecipa as compras de Natal para diluir o efeito do dólar alto. Com o patamar elevado da moeda americana, fechou ontem a R$ 5,76, o comércio de alimentos tem antecipado vendas e promoções ligadas ao Natal para diluir o impacto ao consumidor entre novembro e dezembro. Importados como bacalhau e azeite estão mais caros, mas renda das famílias em alta sustenta previsão otimista do varejo. E nesta foto, aqui ó, o quilo do bacalhau em São Paulo está a R$ 209,90 o quilo do bacalhau. Aumento do salário mínimo para 2025 terá impacto de
13,3 bilhões de reais, afirma estudo. O aumento acima do previsto da inflação, que deve fechar o ano fora do teto da meta, terá efeito no impacto fiscal do reajuste do salário mínimo no ano que vem. Cálculos da XP estimam que o salário mínimo que cresce atrelado à inflação deverá chegar no ano que vem a R$ 1.524. A projeção do governo, ao enviar ao Congresso a previsão de orçamento de 2025, era de R$ 1.509, mas a XP prevê que será de 1.524. Essa diferença deve ter o impacto de 13,3 bilhões de reais, impondo mais dificuldades ao governo federal para atingir o déficit zero fiscal no ano que vem. Ainda chamada de capa do jornal O Globo, é sobre essa questão da jornada de trabalho. Como eu disse, todos os jornais estão trazendo nas suas capas esse assunto que surgiu nas redes sociais no fim de semana. E o primeiro a levantar esse assunto foi, a jogar um farol, uma lupa em cima do assunto, foi ontem, na segunda-feira, pelo Correio Brasiliense. E o que diz a chamada do Globo? A PEC, a proposta de emenda constitucional, que muda a jornada de trabalho, ganha redes sociais e divide especialistas. Ainda sem modelo exato, proposta defende o fim da escala de trabalho 6x1. Trabalha 6, folga 1. Comum hoje no comércio, a redução da carga vem ganhando espaço na Europa. Economistas alertam que medida terá impacto para empregadores e pode acarretar alta de preços. Outra chamada: Lula quer incluir os militares, isso não só as forças, né? As forças, Aeronáutica, Exército e Marinha, em pacote de corte de gastos. O ministro da Defesa será convocado para reunião sobre o tema. Previdência dos militares pode ser um dos alvos na contenção dos gastos públicos. Aqui tem, na página 23 do jornal o Globo, traz uma entrevista com o médico Fabiano Serfati. Ele que é um médico endocrinologista. Ele diz: conexão social é o fator mais importante para a longevidade. Endocrinologista ressalta a importância de interações sociais para a saúde e diz que escolhas e ambiente têm papel essencial sobre os genes. Na área internacional, o Donald Trump nomeia o xerife, aqui está até entre aspas a palavra xerife, para a política migratória radical que será implantada a partir do próximo ano. Indicado pelo presidente eleito dos Estados Unidos para comandar a área, tem histórico de intensificar deportações. Área de segurança ou de insegurança. O delator que foi morto no aeroporto de Guarulhos denunciou policiais uma semana antes de ser executado lá no terminal aeroviário de Guarulhos. Empresário jurado pelo PCC, primeiro comando da capital, e morto
em aeroporto, havia denunciado policiais civis de São Paulo por extorsão de dinheiro. E como eu disse, a escolta dele, formada por 3 policiais militares, também está sendo investigada. Agora na área de política, chamada de capa do Globo, a divisão de espaços no Senado opõe senadores bolsonaristas e o futuro presidente da casa, Davi Alcolumbre. Virtual próximo presidente do Senado, tem acordo com partidos para principais postos, mas desagrada a ala do Partido Liberal. Plataformas digitais no Brasil têm baixa transparência. Estudo da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, aponta que redes sociais e apps e aplicativos de mensagens dão poucas informações sobre o uso de dados dos usuários e sobre a publicidade feita com eles. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E a manchete é justamente sobre essa proposta de mudança da jornada de trabalho no país. Discussão na Câmara. O que diz a proposta sobre o fim da escala de trabalho 6x1, que é atualmente exercida, que vigora atualmente no Brasil? A PEC, a proposta de emenda constitucional, prevê a extinção do atual modelo com 6 dias de trabalho para 1 de folga, e a proposta tem gerado repercussão nas redes sociais e pressão em parlamentares para que deem andamento ao projeto. E para dar andamento é preciso 171 assinaturas e já estão com 134 até ontem. Ainda chamada de capa do jornal Povo, aqui esta foto, esta pintura, para dizer que no caderno Vida e Arte, a Escola de Arte e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho comemora 95 anos de atuação. Na área de economia, a chamada de capa do jornal Povo é dizendo que Praia do Futuro, projeto prevê barracas menores e faixa de areia maior. Nós vamos saber de quem é essa proposta, que quer fazer uma reformulação da ocupação na Praia do Futuro. Na área de política, é dizendo que o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, do PDT, e o prefeito eleito, que vai tomar posse dia 1º de janeiro, que é o Evandro Leitão, do PT, fazem hoje a primeira reunião de transição de governo. As 2 equipes de transição, a equipe indicada pelo atual prefeito e a equipe indicada pelo futuro prefeito, os nomes já foram divulgados no Diário Oficial do município e hoje tem a primeira reunião entre os dois, entre Sarto e Evandro, para dar o início do trabalho entre as 2 equipes de transição de governo. Outra foto de destaque, aqui é uma foto de uma estátua, de uma santa, dizendo, a reportagem de hoje do jornal O Povo é sobre esse assunto. Preservar
imagens de santos em praças de Fortaleza é desafio para quem constrói a imagem. Na área de cidades, a matéria diz: pontos com risco de exploração sexual crescem 66% nas BRs, nas rodovias federais que cortam o Ceará. E na área de esportes, é dizendo que o time do Ceará visita o Botafogo de São Paulo em jogo decisivo para o Ceará entrar no grupo do G4 da Série B. Vamos para Brasília. Correio Brasiliense traz como manchete de novo, ontem foi a mesma, hoje traz uma manchete mais elaborada sobre o assunto. Jornada de trabalho. A escala, o modelo atual de 6 dias trabalhado por um de folga, provoca polêmica e resistências. Mas no alto da capa, o Correio Brasiliense destaca mais um feminicídio no Distrito Federal. É a 19ª vítima, mulher morta este ano por ser mulher, por feminicídio. E o título é Covardia e Barbárie no assassinato de Denise, de 30 anos. E ela foi morta à faca pelo ex-namorado Adriel Muniz, foi lá na cidade de satélite de Vicente Pires. Vicente Pires é uma grande ocupação de terra, hoje é uma cidade em Brasília. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Ele matou a pedagoga, a Denise, e depois se matou. É a chamada no alto da capa do Correio Brasiliense sobre a violência no Distrito Federal. Mas o texto da manchete, que é sobre essa escala de trabalho, diz o seguinte: a proposta de emenda constitucional, PEC, que reduz a carga horária semanal dos trabalhadores do país, ganhou ontem as redes sociais e abriu discussão entre políticos, sindicalistas e empresários. De autoria da deputada federal Érica Wilton, que ela é do PSOL de São Paulo, o projeto conseguiu 134 assinaturas de parlamentares, mas precisa alcançar 171 para começar a tramitar. Caso votada e aprovada, a PEC mudaria a consolidação das leis do trabalho, mais conhecido como CLT, reduzindo para 36 horas semanais. Atualmente são 44 horas semanais de trabalho. Então, reduzindo para 36 horas semanais o período de atividade em 4 dias por semana. Abre aspas. A redução da jornada de trabalho, sem redução nos salários, é bandeira de luta da CUT, do movimento sindical em geral e do PT, disse o deputado Gilmar Tato, que é do PT de São Paulo. Já a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, anunciou ser contrária à proposta. Abre aspas. Destacamos que a imposição de uma redução da jornada de trabalho sem a correspondente redução de salários implicará diretamente no aumento dos custos operacionais das empresas. Esse aumento, inevitável na folha de pagamento, pressionará ainda mais o setor produtivo. Fecha aspas, disse a Confederação Nacional do Comércio em nota enviada para o Correio Brasiliense. É chamada de capa do Correio
a questão do assassinato desse empresário ligado ao tráfico de drogas lá em Guarulhos. Diz assim: Força Tarefa vai apurar execução em Guarulhos. A morte de Vinícius, delator do PCC, no Terminal 2 do Aeroporto Paulista, será investigada por várias unidades da Polícia Civil do Estado, anunciou o secretário de Segurança, Guilherme Derrite. Há indícios do envolvimento de policiais com o crime organizado. A escolta do empresário era feita por 3 PMs. Ainda chamada de capa do Correio Brasiliense, esta foto mostrando aqui uma árvore frutífera, dizendo que é tempo de colher. Com mais de 950 mil árvores frutíferas pelas regiões administrativas, o DF, o Distrito Federal, vira um pomar nesta época. São jacas, mangas e amoras à disposição dos moradores que precisam apenas saber retirá-las do pé ou esperar que caiam das árvores. Lá na cidade de Santa Maria, no Distrito Federal, jovem está na UTI após levar choque. Cúpula do G20. Jogadores brasileiros pedem paz na Ucrânia. Hoje, o Valor Econômico traz a entrevista do advogado Everardo Gueiros ao podcast do Correio. O candidato à OAB, à presidência da OAB do Distrito Federal, falou sobre a trajetória que o fez deixar o Nordeste e se fixar em Brasília, e o advogado hoje está disputando a presidência da OAB do DF. Em outro podcast, o diretor-presidente do IBRAM, o Raul Jugman, disse ao CB Poder que o setor sofre com a falta de políticas públicas. Mineração em busca de rumo é o título da chamada. Na área internacional, a chamada de capa é: imigração dos Estados Unidos ampliará operações. Tom Homan, o novo czar da fronteira, nomeado pelo presidente eleito Donald Trump, nomeado ainda não, indicado, né? Ele só vai nomear quando ele for presidente, ele só toma posse no dia 20 de janeiro. Então, Tom, indicado pelo presidente eleito Donald Trump, anuncia que agentes intensificarão batidas a locais de trabalho de imigrantes ilegais. Segundo ele, o objetivo será coibir o tráfico sexual e o trabalho forçado. Brasileiros não documentados admitem ao Correio Brasiliense medo de deportação. Agora vamos para a capa do do Valor Econômico. Encerramos o Correio Brasiliense e agora vamos para o Valor Econômico, que é um jornal do grupo O Globo. Diz a primeira chamada: Insumos. A Vale do Rio Doce assina contratos com 2 empresas, Eneva e Origem, e passa a obter 90% de sua demanda por gás no Mercado Livre, diz Mariana Rosas nessa entrevista ao Valor Econômico. Criptomoedas. Valor de mercado total das criptomoedas volta a ultrapassar 3 trilhões de dólares pela primeira vez em 3 anos. Web Summit. Delegação brasileira reúne mais de 400 startups. Abre aspas. Esse relacionamento precisa ser recorrente, diz Cristina Mieco, do Sebrae. Manchete do Valor Econômico. Fusões e aquisições no setor de infraestrutura têm alta de 150%. Ministério da Fazenda convoca o ministro da Defesa para discutir
corte de gastos nas forças. Emendas impositivas, que é as emendas parlamentares impositivas, podem chegar até a 50 bilhões de reais em 2026. As emendas impositivas propostas por deputados federais e senadores ao orçamento da União vão aumentar de 33 bilhões de reais deste ano, de 2024, para algo entre 44 bilhões e 50 bilhões de reais em 2026, caso não seja alterado o modelo atual. A expansão seria de até 51% em 2 anos, segundo estudo da Instituição Fiscal Independente, a IFI. O número não considera as emendas de comissões técnicas da Câmara, que substituíram as emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto, que acrescentam mais 11,5 bilhões de reais à conta, mas essas não são de execução obrigatória, como são as emendas parlamentares. A instituição IFI, Instituição Fiscal Independente, esse instituto, fez as estimativas considerando a mudança que consta do projeto de lei, fruto de acordo entre Congresso e Governo Federal, e que inclui as emendas impositivas no arcabouço fiscal, com alta de, no máximo, 2,5% real. A trava pode abrir espaço para despesas discricionárias, não obrigatórias, do Executivo e limitar as emendas em algo próximo a 37 bilhões de reais em 2026. O projeto, que regulamenta o pagamento de emendas, deve ser votado na quarta-feira, amanhã. O não pagamento das emendas está atrasando a tramitação das leis orçamentárias e o não pagamento das emendas foi determinado pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, ele libera sobre a condição de que a matéria seja regulamentada. Já passou pela Câmara Federal e agora está em tramitação no Senado. Fiscal, exterior e focos afetam os mercados. Financiamento imobiliário deve perder fôlego. COP29 começa sob impacto da eleição de Donald Trump. Estudo aponta 18 atividades do futuro até o ano de 2040. As lições de vitória de Donald Trump para as empresas é um artigo escrito pelo marqueteiro publicitário Nizam Guanazes. Com esta notícia, eu encerro aqui a leitura das capas dos principais jornais do país. Eu destaco aqui os 2 editoriais desta edição de terça-feira. O primeiro trata sobre o assunto: restrição de celular precisa ser debatida à exaustão. Leis e projetos nesse sentido avançam no país, mas o uso pedagógico tem potencial e deve ser estimulado. Proibição por si só será pouco efetiva se não reunir esforços de toda a comunidade, incluindo os pais. Para a China, nenhum estímulo de 1,5 trilhões de dólares parece bastar. É o título do segundo editorial, que diz mais: novo pacote para elevar crescimento da economia é mal recebido pelo mercado. O gigante asiático precisa de menos poupança e mais consumo, o que, de certa forma,
é oposto do que se recomenda para o Brasil. Nas páginas de política da Folha de São Paulo, a primeira matéria é sobre Câmara Federal. Regulação das redes sociais opõe o Partido Liberal de Bolsonaro a PT de Lula em aliança para eleger o deputado federal Hugo Mota para a presidência em substituição ao atual presidente Arthur Lira. Aliados do deputado federal reconhecem que o tema é sensível e pode gerar ruídos, mas avaliam que não deve prejudicar sua candidatura à presidência da Câmara Federal. Executivos apontam necessidade de inovação constante nas empresas. É a matéria de capa desse conteúdo publicitário, Estúdio Folha, que é de produção do próprio jornal. Ainda nas páginas de política, eleição da OAB de São Paulo tem debate sobre renovação e influência da política. Aqui são 6 candidatos à presidência da OAB de São Paulo. Em votação que será realizada online pela primeira vez, 384 mil advogados poderão escolher o comando da maior seccional da entidade no país, na votação que será no dia 21 de novembro. Aqui no Ceará, a votação será dia 19. Em São Paulo, dia 21 de novembro, e pela primeira vez, a votação será também online, híbrida, presencialmente ou online. E 384 mil advogados estão inscritos e aptos a votar para o novo comando da OAB de São Paulo. Condenação de jornalista na Justiça expõe zona cinzenta da liberdade de expressão. Julgamento no Supremo sobre tema trata de limites, frente e outros direitos. Para especialistas, falta discussão mais sólida da sociedade. O ministro Silveira entra em rota de colisão com o Senado, enquanto confia futuro a Lula. Indicações para autarquias ligadas ao Ministério das Minas e Energia geram discordância até com membros do seu partido. E o Silveira é do PSD de Minas Gerais, que vê em ministro alinhado demais com o presidente Lula e, portanto, com o PT. Amante de Getúlio Vargas, a socialite Aimee de Herren ganha biografia. Depois de deixar o Brasil e se mudar para Paris, a paranaense viveu entre as altas sociedades da Europa e dos Estados Unidos. E segundo aqui a Folha, a Aimee foi amante do ex-presidente da República, Getúlio Vargas. Aimee, aqui a foto dela, Aimee ao lado de Getúlio Vargas, na cidade de Poços de Caldas, em março de 1938. E ela aqui toda... E o presidente olhando aqui para o chão. O Supremo Tribunal Federal marca para amanhã, quarta-feira, dia 13, o julgamento presencial de recurso interposto pela defesa do senador Fernando Collor, ele que está sendo julgado por corrupção
e neste processo tem a pedido de prisão para o senador, ele que foi ex-presidente da República. Nas páginas de mercado, de economia, a primeira matéria é dizendo que o déficit das estatais atinge recorde de 7,4 bilhões de reais no ano até o mês de setembro passado, mostra o Banco Central. O Ministério atribui parte expressiva do resultado negativo das empresas federais a investimentos feitos. Dívida bruta recua 0,2 ponto para 78,3% do PIB. Ministro Fernando Haddad fala em ajustes e aperfeiçoamentos em pacote de cortes e nega desidratação. Lula inclui Ministério da Defesa em discussão sobre medidas de redução de gastos. Titular da Fazenda se reúne com o presidente a sós para tratar do assunto. Projeção do mercado para a inflação em 2024 sobe pela sexta vez seguida e chega, isso é a projeção, e chega a 4,62%. A estimativa fica mais distante do teto da meta de 4,5%. É a meta, após o IPCA de outubro vir forte. Projeções do Focus para o próximo ano de 2025 e também para 2026 também sobem. Proposta quer acabar com a escala de trabalho 6x1 e reduzir a jornada semanal para 4 dias de trabalho. A deputada Érica Wilton afirma já ter mais de 130 das 171 assinaturas necessárias para seguir com tramitação da PEC. Abaixo-assinado online já reúne mais de 1.600.000 assinaturas a favor desta PEC. E a Correio Brasiliense já diz que até ontem à noite 134 deputados já tinham assinado em apoio a essa PEC, precisando, portanto, de 171 assinaturas para dar entrada. Para começar a tramitar é outra história, porque quem pauta os projetos em tramitação é o presidente da Câmara Federal. Mesmo dando entrada, é ele que pauta, é ele que manda para análise das comissões técnicas, qualquer matéria que dê entrada para tramitação. Ofertas agressivas de bets, essas empresas de apostas online, a influenciadores financeiros acendem alerta, indica estudo. Presidente da Metalúrgica defende mais investimento privado em pesquisa no Brasil. Isso aqui é fruto de um seminário promovido pela Folha de São Paulo sobre inovação na indústria. Outra matéria extraída desse seminário. A indústria digital e sustentável. Biodiversidade do país vira fonte de inovação para pequenas empresas. Carteira de crédito do BNDES atinge 550 bilhões de reais, o maior valor desde 2017. Imposto mínimo global não deve afetar toda empresa, diz pesquisa. A Sabesp, São Paulo, que é a empresa de saneamento básico, diz a grandes clientes que cortará descontos na tarifa
na tarifa de água e esgoto. Banco Central restringe PIX apenas a instituições autorizadas a partir de 2025. CCR compra fatia em 3 usinas eólicas da Neoenergia no Nordeste. A empresa Toyota muda a estratégia e aumenta a produção na China. Piracanjuba, que é uma empresa que produz leite de caixa e leite em pó, utiliza inteligência artificial para atualizar retratos de desaparecidos. A empresa Amazon investe em novos óculos inteligentes para entregador, afirma a agência. Dia dos Solteiros tem ofertas com até 80% de desconto na Black Friday da Ásia. No caderno das páginas de Mundo, primeira matéria é dizendo que Donald Trump anuncia o Tom Homan como czar da fronteira e volta de Stephen Miller. Republicano pode trazer surpresas na busca por paz, diz Celso Amorim. Vitória de Trump nos Estados Unidos significa uma rejeição ao liberalismo clássico. Comissão de desregular, Trump quer Lee Zeldin à frente de agência ambiental. Negociadores chegam ao Rio de Janeiro para a reunião do G20 com desafio de superar impasses. Festival impulsionado por Janja no G20 terá patrocínio de estatais. Drones e minas são pesadelo diário para soldados e civis na frente russa. Militares recomendam manter um olho no céu e o outro na terra. Um olho no céu para vigiar os drones e um olho na terra para não pisar em nenhuma mina terrestre e explodi-la. Região não tem sinal de GPS devido à presença de bloqueadores, incluindo um cemitério de carros blindados. Rússia lança ofensiva para expulsar a força de Kiev do sul do país. Páginas de cotidiano, Brasil. Empresário assassinado em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, delataria policiais e se comprometeu a pagar 15 milhões de reais de multa. Jurado de morte pelo PCC, que foi morto em Guarulhos, firmou o acordo de delação premiada para apresentar novas provas de ilicitudes do PCC e também de 2 departamentos da Polícia Civil de São Paulo. Segundo o delator, esses policiais civis estariam cobrando propina. Investigação de assassinato, mesma matéria, mesmo assunto. Investigação de assassinato no aeroporto tem 3 hipóteses principais: decretação de morte pelo PCC, delação contra policiais e pagamento com joias na viagem são as principais linhas apuradas para identificar os mandantes do crime. Suplente de vereadora, mulher trans é assassinada na cidade de Sinop, Mato Grosso. Mãos e pés estavam amarrados.
Pedidos de poda de árvore em São Paulo sobem no centro, mas caem nas demais áreas da cidade. Solapamento abre cratera em avenida da Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, e as vias são interditadas. Médium centenária ligada à educação em Minas Gerais falece. Fundadora do grupo espírita Casa do Caminho e deu assistência a vulneráveis. Entidades e candidatos pedem fim das cotas em programas de residência médica no país. Mega Sena da Virada pagará 600 milhões de reais e apostas já podem começar a ser feitas. Governo expande recurso de alerta da Defesa Civil para desastres naturais. Página de Meio Ambiente. Objetivos do Acordo de Paris estão em grave perigo, alerta a ONU na abertura da COP29. Temperatura do planeta de janeiro a setembro deste ano superou em 1,54% o período pré-industrial, aponta relatório. Conferência aprova regras do mercado global de carbono. Tramitação pouco transparente é criticada. Ainda na página de Meio Ambiente, Donald Trump planeja deixar o Acordo de Paris e desmantelar a política ambiental global. Equipe de transição do presidente eleito considera remodelar a Agência Ambiental Nacional e outras mudanças drásticas. Caderno de esporte. O time do Santos vence o Coritiba e confirma retorno à elite do futebol brasileiro em 2025. Líder da torcida do Rosário é morto a tiros na Argentina. Folha Ilustrada é o caderno de cultura da Folha de São Paulo. E a capa é sobre uma mostra, uma exposição que está havendo em Paris, na França, com as obras de Tarsila do Amaral. Exposição que celebra Tarsila do Amaral em Paris marca retorno da modernista ao lugar onde sua obra se fez exuberante. E esta tela que está aqui ilustrando a capa da Folha Ilustrada diz: obra figura em azul. Foi pintada por Tarsila do Amaral em 1923. Esta pintura feita pela artista plástica. Ainda nas páginas internas da Folha, duas ilustrações de Tarsila do Amaral, dizendo a matéria: Tarsila do Amaral, no auge de sua fama, ganha uma vasta retrospectiva em Paris. Exposição que acontece até fevereiro do próximo ano no Museu do Luxemburgo é um novo indício do prestígio internacional que a modernista brasileira e seu legado artístico conquistaram. Essa foto aqui chama-se Autorretrato, também pintado por Tarsila do Amaral. E esta outra chama-se A Negra, uma outra obra de Tarsila na mostra em Paris. Festival Paris Foto celebra surrealismo
e bota Jim como guia das obras. Mostra com altos retratos de artistas, revela a face do Brasil no pós-ditadura. Aqui, na primeira matéria do caderno Veículos, diz: o Fit Pulse, o híbrido flex, tem auxílio de motor elétrico para consumir menos etanol na cidade. O Porsche dobra a autonomia elétrica no Panamera Hybrid em nova geração. Usar óleo errado em carro moderno, pode ser catastrófico. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E o primeiro editorial do Estadão diz: poder de mais, controle de menos. Estudo revela grau inaudito nunca se ouviu falar. Estudo revela grau inaudito de apropriação de recursos do orçamento pelo Congresso, o que já seria uma excrescência à luz da separação de poderes, é aberrante pela falta de transparência. Segundo o editorial, diz: o Enem na direção certa. Alta no número de inscritos e queda na abstenção foram dois grandes feitos do exame deste ano. Boa notícia para uma etapa da educação básica que ainda coleciona muitos problemas. Páginas de política do Estadão. Primeira matéria: Lula pede cumplicidade do Legislativo e do Judiciário no esforço de corte de gastos públicos. Em entrevista a podcast apresentado por senadores, o presidente Lula afirma também que vai vencer a gana especulativa do mercado e desconversa sobre as relações com a Venezuela e com os Estados Unidos. PT, Partido dos Trabalhadores e partidos de esquerda assinam manifesto contra ajuste fiscal. ACM Neto, nessa entrevista ao Estadão, diz: Lula deveria olhar menos para o PT e mais para o Brasil. Para dirigente do partido União Brasil, governo é ultrapassado e preso a programas analógicos. Ex-prefeito de Salvador disputou o governo da Bahia em 2022, mas não se elegeu. É o atual vice-presidente do partido União Brasil. Páginas internacionais do Estadão. Primeira matéria diz que Donald Trump exige confirmações de cargos de gabinete sem sabatinas no Senado. O presidente eleito obtém apoio dos senadores republicanos que disputam liderança na casa. Segundo a imprensa norte-americana, o senador Marco Rubio deve ser indicado a secretário de Estado. Holanda restabelecerá controle de fronteira para conter a migração ilegal no país. Governo do Equador suspende vice por 5 meses. Coreia do Norte faz tratado de defesa com Rússia. Páginas de Brasil, que o Estadão chama de metrópole. Morto em aeroporto, delatou agentes de 2 departamentos da Polícia Civil de São Paulo. O Estadão teve acesso à íntegra da proposta de delação
entregue aos promotores de justiça por Antônio Vinícius, executado no desembarque de Cumbica na última sexta-feira. São Paulo cria força-tarefa. A ação de PMs era apurado havia um mês. Os PMs que faziam a segurança do empresário. Serviço não oficial é vetado. Não há de se falar de transgressão disciplinar, mas de eventual conduta criminal, diz o secretário de Segurança Pública de São Paulo, porque policial militar não é para estar fazendo escolta de civil. É proibido esta prática. E 3 estavam trabalhando, fazendo essa escolta. Ele que vinha de Maceió, o Antônio Vinícius, vinha de Maceió com cerca de R$1 milhão em joias e outra mala com R$620 mil em espécie, em cédulas. Segundo a investigação, ele foi cobrar uma dívida em Maceió e estava trazendo parte em joias e parte em dinheiro desta dívida cobrada em Maceió. Governo continua sem data para tirar do papel a implantação da autoridade climática, que vai concentrar neste organismo as medidas para tratar sobre a questão climática no Brasil. COP29, nações ricas pagarem não é caridade. E quem diz isso é o secretário da ONU para o Ambiente, defende mecanismo de financiamento. Chefe dos Estados Unidos prevê retrocesso com o governo Trump. No caderno de esportes, nós temos primeira matéria dizendo que o Santos vence mais uma e confirma o retorno à Série A. Equipe bate o Coritiba e põe fim ao sofrimento da torcida. O time joga pelo título no próximo domingo. No caderno de Economia e Negócios, a primeira matéria trata: dívida do setor público cai em relação ao PIB, mas alta no ano é de 4 pontos. Governo fecha setembro com débito equivalente a 78,3% do Produto Interno Bruto. Indicador é usado por agências de classificação de risco para avaliar se países podem cumprir compromissos. Aqui temos uma entrevista com o Caio Megali. Ele diz: não adianta ajustar agora e depois voltar a gastar. Economista-chefe da XP diz que pacote de corte de gastos do governo não pode ser só para fechar a conta. Lula quer inclusão de novo ministério no pacote de cortes. E o novo ministério é o Ministério da Defesa, que trata das 3 forças: Exército, Aeronáutica e Marinha. Pressionado, o dólar fecha a R$ 5,76, uma alta de 0,59%. Pela 6ª semana seguida, mercado vê inflação mais alta. O Focus prevê PIB menor do que governo e Banco Central. A agência ANEEL estuda medidas para reduzir impacto de temporais. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, vai ao Supremo Tribunal Federal contra a lei das apostas
de regulamentação das apostas aprovada no Congresso Nacional. Na Bahia, o combustível verde terá custo do combustível fóssil. Quase 30% dos municípios do Brasil já privatizaram serviços de água e esgoto. Estudo de Associação das Empresas que representa o setor de saneamento no Brasil mostra que 1.648 cidades transferiram os serviços de água e esgoto para agentes privados desde julho de 2020. A CSN terá de pagar até 2,6 bilhões de reais a acionista da Loma Negra. Caderno Cultura e Comportamento, é o C2. E a matéria principal é sobre cinema. Herói à moda antiga. Ridley Scott fala sobre a volta do filme Gladiador 20 anos depois da primeira película. E esta foto é o diretor Scott dirigindo o ator Paul Mescal no set de filmagem. Ainda é matéria do Caderno de Cultura do Estadão. Novo Capitão América terá ecos da vida real. Super-herói. Obra de arte pintada por robô é vendida por 6,2 milhões de reais. Aqui é a matéria sobre o lançamento do livro do Adriano. Em livro, ex-atacante fala sobre alcoolismo, depressão e quase ida à reabilitação. Fiz coisa errada, diz o Adriano, apelidado de O Imperador. Ainda sobre a entrevista com o diretor de cinema, o Ridley Scott, ele diz: amo recriar um mundo que não existe mais. Vamos para as páginas internas do jornal O Globo. Primeiro editorial trata sobre o seguinte tema: crime em aeroporto expõe urgência de política de segurança. Assassinato de delator do PCC mostra poderio das facções. Sem unir estados e governo federal, é impossível combatê-las, as facções. Aumento da população em favela revela fracasso de política habitacional. Minha Casa Minha Vida consumiu bilhões ao longo de 15 anos, mas o drama da população carente piorou. Piorou, diz aqui, porque um censo realizado pelo IBGE mostra que mais de 16 milhões de brasileiros vivem em favelas e em casas precárias. Nas páginas de política do jornal o Globo, a primeira matéria diz: arestas no Senado. Com apoios alinhavados, o senador Davi Alcolumbre já divide postos entre aliados, entre partidos aliados, e incomoda a ala bolsonarista. Quais são os acordos já alinhavados para que Davi Alcolumbre tenha votos suficientes para se eleger novamente presidente do Senado? Ele já prometeu a presidência da CCJ do Senado para o PSD, maior bancada. O PSD deve ficar com a Comissão de Constituição e Justiça
que é a comissão mais importante da Casa, por onde passam quase todos os projetos. E o colegiado seria comandado pelo senador Otton Alencar, ele que é do PSD da Bahia. A primeira vice-presidência também já está acordada. A vice-presidência do Senado está acertada com o PL, o Partido Liberal, e pelo acordo firmado, ficaria com o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. Mas bolsonaristas resistem a seu nome e querem indicar não a vice-presidência do Senado, mas a presidência da CCJ, que já está prometida para o PSD, com Otton Alencar. A segunda vice-presidência da mesa diretora do Senado está prometida para o PT. O Partido dos Trabalhadores deverá ficar com a Comissão de Relações Exteriores, Meio Ambiente ou a Comissão de Desenvolvimento Regional, além da segunda vice-presidência da mesa diretora. Então, está prometido para a bancada do PT a segunda vice-presidência, mais uma comissão, mais uma presidência de comissão, que pode ser a Comissão de Relações Exteriores e Meio Ambiente ou a Comissão de Desenvolvimento Regional. Para a bancada do MDB, está prometida a presidência da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI. Lembrando que o ex-senador cearense Tasso Gereissati foi presidente desta comissão, Comissão de Assuntos Econômicos, quando ele estava no Senado pelo PSDB. E a Comissão de Assuntos Econômicos analisa as indicações de diretores e do presidente do Banco Central, por exemplo. Então, esses são aqui os acordos prometidos na negociação para a presidência da Câmara Federal. Ainda é matéria nas páginas do jornal O Globo, na área de política, dizendo que emendas são 16% das despesas livres do governo, mostra relatório. Isso, as emendas parlamentares. Ainda nas páginas de política, em antecipação das eleições de 2026, grupo de Castro, que é o Cláudio Castro, que é o governador da Bahia, do Rio de Janeiro, e o prefeito do Rio de Janeiro, da cidade, que é o Eduardo Paes, trocam farpas, já prevendo a disputa pelo comando do estado do Rio de Janeiro em 2026. Tem um grupo querendo que Eduardo Paes deixe a prefeitura e se candidate a governador, né, contra Cláudio Castro. E essa antecipação está provocando troca de farpas. Big Techs tem baixa transparência, indica estudo. Supremo bate recorde de processos levados para conciliação nesta gestão do ministro Luiz Roberto Barroso. O Supremo Tribunal Federal, o STF, reinicia amanhã, quarta-feira, o julgamento de Collor. Ele que está sendo processado por corrupção e tem um pedido de prisão dele. Condenado por ato golpista, é preso ao voltar da Argentina.
é o ato golpista do dia 8 de janeiro de 2023, quando houve depredação das sedes dos poderes da República. Nas páginas de Brasil, a primeira matéria é sobre a morte daquele empresário lá no aeroporto de Guarulhos. Suspeitas ampliadas. Empresário que delatou o PCC havia denunciado também policiais uma semana antes de ser morto. Proposta de Camilo Santana para mudar o Enem terá resistências. Secretários estaduais de educação não devem aceitar que teste avalie apenas parte do conteúdo do ensino médio. O que é que diz aqui? Essas alterações, o que diz aqui o texto? Essas alterações devem valer apenas para 2028, mas as discussões para a reformulação começam a partir do ano que vem. O ministro Camilo defendeu no domingo que a prova cubra apenas a parte do currículo que é igual para todos os alunos do ensino médio. Mas o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, que é o CONSED, que é o Vitor de Ângelo, defendeu a ampliação do conteúdo a ser cobrado no exame, no Enem. O que o Vitor de Ângelo disse? Porque vamos gastar tempo dando aulas que não vão ser avaliadas? Questiona Vitor de Ângelo, secretário de Educação do Espírito Santo, em relação aos chamados itinerários formativos, a parte do ensino médio em que os alunos do ensino escolhem disciplinas específicas para se aprofundar. O novo ensino médio divide o currículo em duas partes. Uma é a formação geral básica, com 2,4 mil horas que todos estudam os mesmos conteúdos e possui as disciplinas tradicionais, como português, matemática, química, física, história e geografia. A outra parte, de 600 horas de aula, é formada por itinerários formativos. Ao ser questionado depois do segundo dia de provas do Enem no domingo, o ministro Camilo Santana defendeu que o Enem passe a abordar apenas a formação geral básica. Diz ele, vamos abrir a discussão com as redes e especialistas mas defendo que a formação geral básica seja o que deva ser cobrado na prova do Enem, porque ela é mais justa para todos os jovens brasileiros e todos que participaram da prova. Vamos implementar as mudanças do ensino médio e temos até 2028 para avaliar o processo de mudança ou não do Enem nos próximos anos, declarou o ministro da Educação. Continuando nas páginas de Brasil, cheias menores e secas mais prolongadas mudam o Pantanal. No caderno de economia, compra planejada, anteciparam o Natal. Nem dólar alto vai tirar importados da ceia de Natal. E para driblar e para distender essa dólar do dólar, essa alta do dólar, já os comerciantes já estão antecipando a venda, chamada compra planejada, para quando chegar no Natal, com certeza o dólar mais em alta e os produtos fiquem mais encarecidos. Demora em pacote fiscal de contenção de gastos. Volta a pressionar o dólar. Banco Central.
Até setembro, o déficit das estatais atinge 7,4 bilhões de reais. Mudança em jornada de trabalho pode elevar custo para as empresas. É sobre o projeto de lei que está sendo discutido na Câmara Federal, não deu entrada ainda. Essa alteração da redução da semana de trabalho tem avançado na Europa, mas analistas veem impacto nos preços. O comércio e serviços seriam os mais afetados. E aqui a foto é da deputada federal Érica Wilton. Ela é parlamentar do PSOL, ela é autora do projeto de lei, ela quer alimentar o debate, mas sabe que o tema, abre aspas, enfrentará inúmeras resistências, fecha aspas, admite a deputada. Salário mínimo maior levará a gasto extra de 13,3 bilhões de reais para 2025. Lula vai incluir o Ministério da Defesa em discussão sobre o pacote de corte de gastos. Unidade de gás da Petrobras, no antigo Comperge, no Rio de Janeiro, inicia operação. Mercado de carbono, COP29 tem acordo inédito. Luta pelo clima é maior que eleição, diz o enviado de Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, aqui no Brasil para participar da COP29. O Globo Rural anuncia os melhores do agro no dia 25 de novembro. Na área de mundo, primeira matéria, o Trump 2.0, nomeações confirmam tendência para políticas migratórias radicais. Juíza resiste à pressão para renunciar antes da posse. Rússia nega conversa entre o presidente Putin e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pós-eleição. Ele diz, isso é ficção, é a versão do governo russo. Brasil minimiza vitória nos Estados Unidos e defende aliança contra a fome. Na área de saúde, na página de saúde, é a entrevista com o endocrinologista Fabiano, o médico Fabiano Serfati. Ele diz, para além de dieta e atividade física, médico defende a importância de conexões verdadeiras e propósito para uma vida não só longa, mas plena. O título da entrevista diz, o poder da longevidade está dentro de cada um. E ele defende, além de uma vida saudável, uma atividade, uma interação social mais intensa. Casos de coqueluche em São Paulo atingem maior marca desde 2014. Cannabis ajuda ou piora o sono dependendo do estado mental da pessoa. Rio de Janeiro, controle sobre operações. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação que visa reduzir a letalidade das ações policiais nas favelas. Público pode participar das atividades do grupo do G20 social, desde que faça inscrições. Motorista de aplicativo é baleado por engano pela polícia na zona norte do Rio de Janeiro. Página de esportes. Após a avalanche de gols, o jogador Igor Jesus encara a fase de escassez no Botafogo. Despedida de Gabigol é vista com indiferença pelo Flamengo. De olho em 2026,
Com o Brasileirão mais cedo e Mundial, quais as consequências do possível novo calendário? Na página, na capa principal, né, do caderno, no segundo caderno, que é o caderno de cultura do Globo, é a matéria, uma entrevista com o Cleiton Nascimento, para o Alto e Avante, recém-chegado de turnê internacional com a peça Macacos. O Cleiton Nascimento apresenta especial na Globo, filma comédia para o cinema e prepara nova peça teatral. Outra matéria, faca de dois gumes. Pesquisadores apontam que celebridades podem tirar em vez de render votos em campanhas. Isso sobre a presença de Beyoncé na eleição que ela declarou voto para Kamala Harris. Ela já usou alguma vez? O mesmo vale para os artistas que frequentam o apartamento do Caetano Veloso, questiona marqueteiro. Agora vamos para as páginas internas do jornal cearense O Povo. A primeira matéria é dizendo que o atual prefeito de Fortaleza, o José Sarto, discute um empréstimo de 150 milhões de dólares com o CAF. O CAF é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Diz a matéria, obras em Fortaleza. Solicitação de recursos engloba construção de túnel na Avenida Domingos Olímpio e outras reformas. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, realizou uma reunião com o executivo sênior do Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, o José Rafael Neto, em Brasília ontem, dia 11, sobre empréstimo de 150 milhões de dólares para obras em Fortaleza. Com conversão, recursos chegariam a cerca de 870 milhões de reais. O montante deve ser destinado à construção de pisos de tijolinhos em comunidades e às outras obras, como o túnel da Avenida Domingos Olímpio, o viaduto da Parangaba, corredores verdes e plantio de árvores. E a foto, está aqui o cruzamento das avenidas Aguanabi com Antônio Salles. E o prefeito Sarto, mas o prefeito Sarto está faltando 2 meses para acabar a gestão. Ele tinha a ideia, ainda no início do ano, de fazer aqui um túnel nesta região. Mas como hoje está prevista uma reunião entre o atual prefeito Sarto e o prefeito eleito, o Evandro Leitão, pode ser que esse assunto, esse empréstimo de 150 milhões de dólares, seja pauta desta reunião, porque esse dinheiro então vai ficar para o próximo prefeito? Esse projeto vai ficar para o próximo prefeito executar? E o Sarto se encontrou ontem, diz aqui a matéria do Jornal Povo, com o executivo deste banco para tratar sobre a liberação desse dinheiro. Ceará discute cooperação com Cuba para a agropecuária. E aqui um registro que o Jornal O Povo faz da morte da jornalista Giovana Sampaio. Jornalista morre aos 66 anos. Morreu no último domingo, dia 10, aos 66 anos, a jornalista cearense Giovana Sampaio, ex-editora do jornal Diário do Nordeste. Ela estava há cerca de uma semana no município de Búzios,
na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, visitando a filha Carol e a neta Liz, quando entrou num quadro de embolia pulmonar. Giovana teve um agravamento e foi atendida de urgência no Hospital Municipal Dr. Rodolfo Perissé. Na unidade, sofreu 2 paradas cardíacas e não resistiu. Giovana Cabral Sampaio era casada há 34 anos com o também jornalista Paulo Ernesto Serpa. A família está providenciando o traslado do corpo do Rio de Janeiro para Fortaleza, onde serão realizados velório e sepultamento. As nossas condolências à família e ao jornalista Paulo Ernesto Serpa, marido da Giovana Sampaio. Sobre o Enem, a matéria diz o seguinte, a matéria aqui no caderno Farol do jornal O Povo. Enem 2024 inicia prazo para solicitar a reaplicação da prova. Cúpula de mídia, desenvolvimento em países do sul global em debate. Ainda nas páginas do jornal O Povo, estátua de Nossa Senhora de Fátima apresenta rachaduras na sustentação. Isso, Nossa Senhora de Fátima, lá na praça da 13 de maio. Na área de política, fim da escala de trabalho de 6x1. Entenda o projeto apresentado pela deputada Érica Wilton, que tem agitado as redes sociais. O deputado cearense José Guimarães assinou a PEC contra a jornada 6x1. Ele é a favor da jornada 4x1. Mas ao assinar a PEC, o José Guimarães disse que estava assinando em nome dele mesmo, não como líder do governo na Câmara Federal. José Sarto e Evandro Leitão terão reunião hoje, primeira reunião da equipe de transição. Vale do Jaguaribe, eleição de 3 mulheres prefeitas, mescla fatos inéditos e raro naquela região. SPU propõe barracas menores e faixa de areia maior na Praia do Futuro. E SPU é a Secretaria de Patrimônio da União. Na área de economia, o ministro Fux, do Supremo, diz que julgamento sobre bets deve ser urgente e avalia uma liminar, concessão de uma liminar. E as bets são essas empresas de apostas online. Lula pediu inclusão de ministério em corte de gastos, diz o ministro Fernando Haddad. E o ministério é o Ministério da Defesa. Avanço feminino no trabalho exige fim de estereótipo. O editorial do jornal O Povo de hoje fala sobre ação ousada que pede uma resposta firme. E essa ação ousada foi essa que aconteceu lá em Guarulhos, São Paulo, onde esse empresário foi morto na última sexta-feira. O jornal O Povo traz um caderno sobre o Dia do Caju, a fruta e a flor. A estrela castanha de caju. Nenhuma fruta é mais bela e gostosa do que o caju. Dela nada se perde, tudo se aproveita. O fruto nordestino. Na área de cidades, projeto Mapear aponta que Ceará tem 498 pontos nas BRs com risco de exploração sexual infanto-juvenil. Com 9 homicídios, Caucaia teve em outubro o mês menos violento em 2 anos. Casal morre atropelado em Caucaia, a caminho da igreja evangélica.
por último, é a capa aqui do jornal do caderno de esporte do jornal O Povo, que diz o seguinte: decisão, chance de ouro. O time do Ceará visita Botafogo em São Paulo hoje à noite, em clima de final, e precisa vencer para entrar no grupo do G4 na reta final da segundona. O Vovô não terá o jogador Lourenço e também o Recalde. E o jogo será lá em São Paulo, na Arena Nick-Neck, em Ribeirão Preto. Com esta matéria, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias na manhã desta terça-feira, dia 12 de novembro, agradecendo a sua audiência e convidando-o a continuar com a nossa programação. Muito obrigado.